Vamos estudar. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 15. O pastor levou minha Bíblia, mas voltou. Obrigado, pastor. É do 1 ao 4. Apocalipse 15. A porção que vamos pegar hoje, ela é mais resumida, né? Os capítulos 15 com os 4 primeiros versículos, tá bom, meus irmãos? Nós estamos aí no capítulo 14. Então, capítulo 15, né? Então, nós já estamos no terceiro terço aqui do... Dá para não confundir aí com o catolicismo, certo? Terceira e última parte, né? Se nós pensarmos aqui no Apocalipse, dos seus 22 capítulos, então 7, 14, 21, estamos no 15, então já estamos na parte final. Isso fica muito claro até com o próprio material que nós estamos vendo, acompanhando do Leandro Lima. Ele tem 3 volumes, então nós já estamos começando esse terceiro volume. Só um minuto. Ok, vamos ler, irmãos. Vamos ler essa porção. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de amor e de infinita bondade, mais uma parte aqui desse livro revelada ao teu servo João, e que foi uma bênção para as 7 igrejas da Ásia, mas tem sido uma bênção para a igreja presbiteriana do Catolé no século 21, porque esse era o teu propósito, ó Pai, que a tua palavra levasse consolo e conforto a todos aqueles que creriam e que hão de crer, Pai, no Evangelho, para que não nos desesperemos, mas para que tenhamos, ó Pai, discernimento e para que possamos ter essa esperança sempre firmada em nossos corações. Eu peço que o Senhor nos abençoe em mais esse estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há cânticos de vitória que eles se tornam assim hinos universais. Um cântico onde as pessoas geralmente se lembram dele quando vão celebrar uma vitória. Pensando nisso, eu lembrei de uma música de uma banda do passado chamada Queen. O meu inglês é péssimo, mas é We Are the Champions. Nós somos os campeões. E essa música, ela é muito tocada, especialmente em eventos esportivos, quando no ato da celebração da vitória. Eu estava vendo alguns vídeos com essa música e vi lá quando times campeões da Champions League, que é um campeonato dos mais importantes do mundo de futebol, as mulheres bem sabem disso, que acompanham sempre, né? Mas e aí, quando do retorno desses clubes ao seu país de origem, ao seu estádio, eles tocam, via de regra, essa música começa a ser tocada e é um momento de muita emoção, é a celebração. Nós somos os campeões. E o refrão dessa canção ela é muito simples, porque ela repete justamente isso. É dizer assim: nós somos os campeões, nós somos os campeões. Não tem vez para perdedores, pois nós somos os campeões do mundo. A Apocalipse é um livro dos campeões, daqueles que celebram a vitória. Só que, diferentemente de uma celebração que acontece no final, Apocalipse ele inverte essa ordem.
porque ela já mostra a igreja como sendo vencedora. Então a celebração é no começo, a coroação é no final, mas a celebração ela já começa desde o início. Nessa manhã a gente vai ver uma dessas canções que falam da vitória do Cordeiro de Deus. Tem várias em Apocalipse, não sei se você está acompanhando na sua playlist aí, várias canções que exaltam a glória e a vitória do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver nessa porção, especialmente os versículos 2 ao 4, nós vamos ver essa canção. A nível de introdução, pensando num contexto mais geral, nós acabamos de sair do capítulo 14, obviamente, estamos no 15, e dos capítulos 12 ao 14, a gente viu aquela saga, aquele drama, né, aquela luta celestial, onde Satanás, ele lutava, queria o trono de Deus, né? Isso está lá no capítulo 12, se você voltar um pouquinho com a gente, você vai ver que há uma luta aí entre a mulher e o dragão. Eu vou ler uma parte desse texto que diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é a igreja, essa mulher estava grávida, não é? E gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. No final das contas aqui, esse dragão, ele perde, e tem uma batalha celeste com Miguel, e ele é lançado sobre a terra, e ele vem furioso, porque a mulher, ela tem dores de parto, e é o filho de Deus. Ele é levado aos céus em segurança, e agora o dragão, isso simboliza a vitória do Senhor Jesus Cristo, e agora por não poder atacá-lo, o dragão ele quer atacar os seus filhos, a igreja, a noiva que ficou na terra, e aí ele está derrotado quanto aos céus, mas ele ainda tem um certo poder, diminuto é verdade, e ele conta com aliados, e aí você pode lembrar das bestas, né, o que vem da terra, do mar, né, simbolizando aí o domínio político, econômico do mundo, simbolizando a falsa religião. Então é um espelhamento, quando a gente vê o capítulo 13, o capítulo 14, é um espelhamento da falsa religião, que é retificada, combatida no capítulo 14, né, mostrando o verdadeiro Senhor, a verdadeira igreja, é o verdadeiro Cordeiro. E a gente tem um alerta: não se engane com propaganda enganosa. Cuidado com a falsa religião que virá para seduzir os homens, para tentar arrebatar o coração da igreja. Quando nós chegamos aqui no capítulo 15, nós começaremos a ver os flagelos, nós começaremos a ver a ira de Deus sendo manifestada de maneira cabal contra os homens, contra os ímpios e contra todos os poderes das trevas. Então é mais ou menos nesse contexto geral, na verdade, que nós chegamos aqui no capítulo número 15. Começa-se aí a falar de 7 anjos. Você já sabe, ou não, né? Se você está vendo a primeira aula do Apocalipse agora, você que está assistindo, pode ir no canal da Igreja Presbiteriana Catolé, nesse mesmo canal que você está assistindo, depois você pode rememorar aí outras lições. Estamos vendo desde o capítulo 1, tá certo? Mas veja, o número 7, ele é um número muito forte, muito recorrente no livro do Apocalipse, porque nós entendemos que é um ciclo que se repete 7 vezes, a mesma imagem que se repete 7 vezes, e a cada volta há um detalhe mais importante a ser trazido. É nessa perspectiva que nós entendemos o livro de Apocalipse. Nos parece ser mais adequada ao tipo de literatura, porque senão nós incorreremos aí em muitas conjecturas, em muitas divagações. Veja, olha o que diz o verso 1: vi no céu outro sinal, outro sinal no céu, grande e maravilhoso. Diz aí que são 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Veja o destaque que vai ser dado agora à ira de Deus. Muito provavelmente, esses anjos são aqueles mesmos identificados já, que estavam perante o Senhor no capítulo 1, verso 20.
Se você tem lido Apocalipse, tem acompanhado as lições, percebe que os anjos, eles fazem parte de maneira mais clara aqui desses eventos, né? Então, esses anjos aqui, eles aparecem no capítulo 1, são os enviados, emissários do Senhor, e aqueles a quem foram dadas as 7 trombetas, lá no capítulo 8, são esses anjos, e agora eles aparecem aqui. Aqui vai falar, meus irmãos, que esse grande sinal agora aparece com os 7 anjos, e vai começar agora um ciclo de 7 flagelos, que aqui a gente pode entender esses flagelos como pestes ou pragas. E daí eu já chamo sua atenção para a semelhança que há entre os capítulos 14 e 15, com o evento lá de Êxodo, da libertação do povo de Deus do Egito. Faça esse paralelo e você vai perceber quanto tem a ver e quanto Apocalipse ele se expande nessa visão. Aquilo que era uma libertação temporária, agora se transforma numa libertação eterna e permanente, tá bom? Sendo o sentido aqui é pragas ou pestes, e no versículo 1 ainda diz assim: pois com este se consumou a cólera de Deus, falando dessa consumação, desse último estágio, como se tudo estivesse sendo preparado. Talvez alguém mais desatento, os que não servem ao Senhor, mais desatentos, pensariam que a vitória seria do dragão. Pensaria que o povo de Deus seria derrotado. Mas aqui Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo muito determinado. E a sua agenda ela não se adianta nem se atrasa. Não é um evento de dizer, eita, agora eu vou ter que colocar esse plano em ação, porque o inimigo veio com essa investida e agora a minha igreja precisa dessa contrapartida. Não, toda a ação do Senhor, ela já está bem firmada e bem estabelecida. Então, essa é a resposta nossa àquela indagação: até quando, Senhor? Né? Muitas vezes vai ecoar na boca dos salmistas, isso também ecoa no coração da gente: até quando, Senhor? E o Senhor mostra aqui que Ele é um Deus de justiça. Vai vir aqui, se a gente escuta falar nesse flagelo, é uma mortandade horrenda que está se consumando aqui. Deus entrando com essa providência. O dragão derrotado, lá no capítulo 12, ele vem derramar sua cólera contra os crentes. Veja que aqui a gente vê essa palavra cólera, palavra ira, não é? O dragão, ele veio furioso, lá no capítulo 12, derramar sua cólera contra os crentes. Mas agora é a ira do Senhor, é a cólera do Senhor Deus sobre o mundo. Essa cólera do Senhor. Veja, a gente tem ouvido falar sobre a cólera do Senhor até agora. Até nos tempos atuais, a ira do Senhor, ela é manifestada através de diversas formas, tanto de maneira particular, quanto de maneira global, através de uma pandemia, mas através de uma enfermidade que pega um indivíduo, que afeta o indivíduo, sobre todo esse sistema maligno. Então nós podemos ver que sobre secas, sobre cheias, enfim, em tantas formas a gente vê a ira de Deus. Mas essa ira, ela ainda vem com a graça do Senhor. Veja, quando acontece uma grande catástrofe, a gente vê, nossa, que terrível ato. Mas naquela catástrofe, ainda a gente vê que Deus foi gracioso, porque podia ser bem pior, né? Deus foi gracioso porque ainda o evangelho é pregado nessa situação. Muitas vezes a igreja, né, ela vê que portas estão sendo abertas através de momentos difíceis, como esse da pandemia. A igreja não para de proclamar o evangelho, né? E pessoas se voltam para o Senhor. Mas haverá a cólera, a ira de Deus manifestada de maneira total. Você ouviu falar das trombetas. É um anúncio do juízo do Senhor. Se você ouviu também falar das taças, agora isso significa o pleno juízo de Deus. Quando a gente vai ver os eventos se sucedendo da ira de Deus, por exemplo, nos selos, percebemos que 1/4 do mundo é afetado. Quando chegamos nas trombetas, 1/3 do mundo é dizimado. Vê como ela se torna ainda mais abrangente? E agora a ira de Deus,
o cálice da ira de Deus, sem mistura. Lembra que vimos no capítulo 14, é um cálice sem mistura, agora ela alcança o seu patamar máximo. A ira de Deus que é manifestada aqui, dizimando todos aqueles que, o mundo inteiro, não, dizimando aqueles, todo o sistema maligno, todos aqueles que não têm a marca do Cordeiro, a marca de Deus, sua mente, né? Seu coração, que é o próprio Espírito Santo selando a vida dos crentes. Então esse é o primeiro grande sinal, os 7 últimos flagelos. Agora, ele começa a falar no versículo 2, sobre nessa parte 2, sobre os vencedores. Olha que linda essa imagem, eu acho perfeito. Vê assim, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Um mar de vidro, interessante essa figura aqui, um mar de vidro. Eu queria que vocês observassem que está lá em Êxodo 15. Esse é o paralelo que eu quero estabelecer aqui, olhando para esse texto. É o cântico de Moisés, porque aqui, no próximo versículo, ele vai falar que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Olha o que diz em Êxodo 15. Êxodo 14 fala da travessia do Mar Vermelho. Certo? Fala da travessia do Mar Vermelho. Em Êxodo 15, versículo 11. Tem outro versículo aqui. Versículo 8. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Olha o que diz o verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Todo esse verso aqui, todo esse cântico aqui é um cântico de vitória depois da travessia do mar. Aqui nós ouvimos falar num mar. E que mar é esse? Como está o estado desse mar? É um mar de vidro mesclado de fogo. Fogo, ele simboliza sempre juízo de Deus, né? No Apocalipse é sempre um sinal do juízo de Deus. E aqui, esse mar é uma das figuras hostis, é uma imagem sempre de inimizade ou de hostilidade contra o Senhor. Isso já vem lá do Antigo Testamento. A gente pode pensar nos poderes caóticos do mar. Ou seja, no Antigo Testamento, o Mar Vermelho era visto como sendo a morada do maligno, do monstro marinho. Jó vai usar uma linguagem dessa falando do monstro marinho. Lá em Daniel, no capítulo 4, a gente vai ver que os 4 animais malignos de Daniel são vistos como surgindo do mar. Olha Apocalipse agora, 13:1, para você ver essa imagem do mar mais clara agora. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 1. Alguém pode ler? Vou pedir para o presbítero Silvio. Você pode ler, meu irmão? Exato, vi emergir do mar, a besta que emerge do mar. Então, o mar, ele é um símbolo de hostilidade contra Deus, contra o Senhor. Tanto é que lá no capítulo 21 vai dizer, falando da Nova Jerusalém, que o mar já não existe. E um desavisado vai dizer, nossa, não vai ter praia, tão bonito que é o mar, né? Então vou usufruir do mar só aqui nessa esfera. Não, é uma linguagem apocalíptica, né? Então a gente precisa entender. Veja, dentro da imagem de que o mar é uma figura de oposição a Deus, quando diz assim, lá na Nova Jerusalém não existirá mar, está dizendo que não haverá mais oposição a Deus. Não haverá mais essa hostilidade, não vai sair mais besta
do mar. Esses 4 seres lá de Daniel, né? Esses 4 animais malignos. Então está mostrando aqui que não haverá mais hostilidade, inimigos contra Deus, que militarão contra o Senhor. Agora João está vendo os poderes caóticos do mar acalmados pela soberania divina, porque o mar é de vidro, e o povo de Deus, ele está em pé sobre esse mar. Olha que figura interessante, não é? O mar lá no Êxodo se levanta, era ali uma inimizade, como que fosse um sinal de derrota do povo de Deus. Porque, ora, tinha os faraós, seus cavaleiros, em perseguição ao povo de Deus, montes de um lado e do outro, e à frente só tinha o mar. Ou seja, o mar seria a derrocada do povo de Deus. Mas o que é que o Senhor Deus faz? Aí eu mostrei para vocês já em Êxodo 15, o que é que Deus faz com aquilo tudo? Não é? É como se fosse um mar de vidro também, só que de lado, né? Para que o povo de Israel passe a pés enxutos. Agora, a imagem é ainda mais gloriosa. O povo foi liberto pelo meio do mar. E agora o povo passa por sobre o mar, nesse mar de vidro. Jesus andou por sobre o mar da Galileia para demonstrar a especificidade do seu caráter messiânico. Ele anda por sobre o mar. Os seus discípulos também estão sobre o mar, porém não mais sobre o mar revoltoso, como o que fez Pedro afundar, e sim sobre um mar totalmente dominado, um monstro absolutamente domesticado, cristalizado no formato de vidro. São palavras do Leandro Lima. Gloriosa essa imagem. Gloriosa essa imagem que se repete, ela já passou por aqui, por João, em Apocalipse. Tudo que podia fazer mal ao povo de Deus agora está totalmente dominado, subjugado, sob os pés do povo de Deus. Esse povo que foi subjugado por Roma, esse povo que foi subjugado, tem sido subjugado ao longo das eras, agora é o povo de Deus que subjuga todo o mal. Ele tem todos os seus inimigos aos seus pés. E eu pergunto a vocês, o que foi que o povo de Deus fez para ter os inimigos debaixo dos seus pés? Nada. Excetuando-se a fé naquele que esmagou a cabeça da serpente. E agora esse povo pode pisar no mar de vidro, passar sobre as águas, simbolizando aí a vitória do Senhor. Cristo dominou e esmagou o inimigo. Agora o Senhor Deus dá essa vitória ao seu povo. Romanos 16, 20 vai dizer assim, irmãos: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Veja, debaixo dos vossos pés, é dos pés da igreja. Por quê? Porque Cristo, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, ele esmagou a cabeça de Satanás, e essa promessa agora é do Senhor para o seu povo. Em breve, vocês vão esmagar debaixo dos pés de vocês a Satanás. Isso é bênção demais. E agora, essa é uma vitória avassaladora. Era uma vitória tríplice aqui. Por quê? Olha só, se você olhar de novo para o versículo 2, vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, os que venceram, né? A igreja, a sua imagem e o número do seu nome. O que foi que eles venceram? Eles venceram a besta, o sistema mundano que se levantou lá no capítulo 13, né? Como nós já vimos, como um dominador, como um usurpador da glória de Deus, como alguém que queria, como um sistema que queria impor sobre o povo de Deus uma adoração pagã. A vitória foi sobre estes, sobre a besta, sobre a imagem. Aqui pode simbolizar, significar aqui a própria manifestação do anticristo. O povo de Deus venceu. O povo de Deus também venceu. Aqui vai dizer o número do seu nome. Foram aqueles que não se dobraram, aqueles que não se renderam às
as exigências das bestas, a exigência e a opressão do dragão. Essa é uma vitória avassaladora, não tenha dúvida disso. A vitória mais extraordinária por causa de Jesus Cristo. Veja, os crentes não se dobraram diante do mundo. E essa vitória, longe de ser um triunfalismo barato, como se propaga hoje em dia, que o crente nasceu para vencer, e que o crente não vai passar por lutas, né? E se o crente passar por lutas é porque ou ele não tem fé, ou ele não tomou posse da vitória, ou porque ele está em pecado. Veja, é verdade que o crente pode ser humilhado por causa do pecado? É verdade. É verdade. Pode sofrer por causa do pecado? É verdade. Mas essa vitória, esse texto aqui, ele diz respeito a um triunfo final e total do povo de Deus. Não é uma vitória qualquer, é uma vitória consumada por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. O primeiro chamado da igreja, Ronaldo Lidório diz, é o chamado para morrer. Morrer, e a gente pensa, mas você está falando sobre vitória, mas é a vitória daqueles que seguem o Cordeiro de Deus. Olha o que diz capítulo 14, verso 4. Estes, deixa-me pedir para o irmão Gleidson, pode ler, Gleidson? Versículo 4 do capítulo 14, por favor. Isso. Amém, amém. Então, são esses que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Não é aquele pessoal que chega no fim da festa e diz assim, sabe aquele muda casaca? É alguém que toma partido só quando a vitória já está garantida, né? Então, ele está o tempo todo em oposição, mas sabe que a coisa está mudando, então ele muda. Então, eu vou agora para o time dos vencedores. Não vai servir isso. No final lá, dizendo assim, opa, eu vou andar no mar de vidro. Vai não, vai afundar, vai sofrer. São aqueles que seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. E qual o caminho do Cordeiro de Deus? Eu pergunto a vocês. Só essa expressão Cordeiro, ela já imprime na nossa mente o sacrifício. Cordeiro de Deus. João Batista, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de que forma esse pecado é tirado do mundo? A não ser através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Então são esses que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles passaram pelas afrontas do mundo mal, pelas armadilhas do maligno. Eles foram ameaçados. Lembra que o sistema lá da marca da besta diz respeito também aos prejuízos que eles iriam ter, porque se você não se dobra a esse sistema, se você não se dobra a Roma, isso vai acarretar muitos prejuízos para você. Muitos cristãos da época, eles sucumbiam diante de tal afronta, diziam assim, então vamos fazer um meio termo aqui, vamos negociar, não vamos ser tão rígidos, tão rigorosos, por quê, né? Nesse tempo tão plural que nós temos vivido, vamos negociar. Esses são aqueles que não colocaram a fé na mesa de negociação e que seguiram o Cordeiro de Deus e que sofreram. Eles estão em pé. O texto está dizendo que eles estão em pé. Veja só. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro. Essa figura aqui, está em pé, diz respeito, nos traz à memória duas coisas. Eles lutaram. Eles estão em pé, eles vieram da guerra, eles estavam à frente da batalha, tendo o general, né, à frente, comandante, o Senhor Jesus, mas eles estão em pé, mostrando que eles lutaram, e mostrando que, no final das contas, a igreja de Cristo ficará de pé, para todos sempre, vitoriosa, tá certo? Se você já passou por um lugar que traz um certo medo,
uma travessia de uma ponte ou alguma coisa do tipo, você fica querendo se sustentar ou fica com medo de atravessar. Eu não sei se vocês teriam, é uma imagem apocalíptica aqui, se você tiver uma boa imaginação, você vai me acompanhar. Mas imagine só passar por um mar de vidro. Não sei se você já teve, eu nunca tive, a experiência de estar num país onde tem um inverno muito rigoroso e que os rios eles acabam se congelando. Eu não sei se é tão seguro passar por ali, não é? Mas neste caso, o povo de Deus pode passar com toda segurança. E não é de um em um, não. É uma multidão incontável. Esses atravessam, esses estão de pé nesse mar de vidro, porque foi o próprio Senhor Jesus que fechou. Esse próprio Senhor Jesus que sustenta. Amados, agora ele parte para a parte do cântico. Terceira e última parte. Eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eles diziam o quê? Grandes são e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Isso tem um paralelismo muito forte com esse texto que nós vimos, essa passagem de Êxodo. É como se fosse aqui um novo Êxodo, uma nova experiência. E o cântico agora nos é revelado. É um cântico até comum para a gente, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. A gente canta essa parte e é justamente extraída aqui dessa parte de Apocalipse. 3 coisas esse cântico vai nos revelar. A grandeza de Deus através de suas obras, vai dizer, grandes são as tuas obras, Senhor. E essas obras, elas não remetem então somente à obra da criação, mas tudo o que Deus faz. Obra é aquilo que Deus fez no início de todas as coisas, mas obra, Deus continua a sua obra. Por exemplo, a obra da preservação. É uma obra de Deus, de sustentar aquilo que Ele criou. E essas obras aqui é todo o juízo de Deus, tudo que Ele preparou para a consumação de todas as coisas. É um povo que olha, é um povo que agora pode dizer, Senhor, as tuas obras são grandiosas e admiráveis, Deus Todo-Poderoso. E os redimidos, os salvos, são estes que podem contemplar essa obra do Senhor e dizer, as obras do Senhor são grandiosas. São grandiosas, maravilhosas, perfeitas. E assim nós podemos já dizer hoje, meus irmãos, esse povo já está no fim olhando, mas nós, pela fé, lembra que nós já cantamos o cântico da vitória já desde o começo, olhando, grandes são as obras do Senhor. Outro aspecto, ele fala da justiça e a santidade de todos os atos divinos. Ele é soberano, mas ele não é um déspota, ele não é um tirano, que quer usar o seu poder por puro capricho, para medir a sua força, a sua popularidade, ou para executar, ou para fazer movimentos militares, para saber a força do seu exército, ou para ameaçar o mundo lá, através de uma bomba atômica, tem outro nomezinho, esqueci agora. Não, Deus não é caprichoso, Ele é santo. Ele é santo, Ele é soberano, mas Ele tem uma forma de agir. Justos e verdadeiros são, Senhor, os teus caminhos, Rei das nações. E Ele vai dizer, só o teu nome é santo. A justiça e a santidade de Deus estão em todos os seus atos. Todos os seus atos. A justiça de Deus se manifesta de 2 formas aqui. Salvando os injustos, por causa da justiça de Cristo, imputada a nós. Eita, pastor, o que é isso? Deus é justo. E por ser justo, todo pecado deveria ser punido. Eu sou pecador, logo, eu deveria ser punido. Mas Cristo vem e me substitui, e paga o preço no meu lugar. Ele que é justo agora se torna injusto. E quando Ele paga esse preço, Deus coloca essa conta, essa graça alcançada através de Jesus na minha conta.
tirando o meu débito e colocando esse crédito. Ah, agora eu sou justo. Isso é coisa do Evangelho. Deus é justo nos salvando, e Deus é justo punindo aqueles que não creem no Cordeiro de Deus. Essa é a justiça de Deus. Terceiro ato, a soberania de Deus sobre as nações, porque está falando aqui, todas as nações virão e adorarão. Mas antes tem uma pergunta retórica: quem não te glorificará, não é isso? Quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Quem não temerá ou quem não glorificará? É como se ele estivesse dizendo assim: diante de tamanha grandeza, de tamanha justiça, de tamanha santidade, será que vai ter alguém que não vai glorificar a Deus? Vai. O mundo não glorificou a Deus. A igreja de Cristo, que é chamada, que é redimida, ela glorifica a Deus, mas o mundo, ela vê. O mundo vê as obras de Deus, a glória de Deus, mas Satanás cegou o entendimento destes. Se tem um selo sobre a fronte e a mão direita, também tem o mundo tem os seus olhos vendados pelo maligno. Eles não glorificam a Deus. É um absurdo isso. É a mesma coisa que eu penso. Como é que alguém não pode glorificar a Deus? Como é que alguém não pode exaltar a Deus? E nós vemos um mundo que não glorifica a Deus pelos seus atos. Mas Deus é soberano entre as nações. Aqueles que não se renderem hoje diante do Senhor, eles se renderão no último dia. Porque a Bíblia diz, em Romanos 14:11, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. O fato é que nós devemos se dobrar diante do Senhor hoje, para que a gente não prove do cálice da ira de Deus. Esse Cristo já provou, mas há um cálice da ira divina sobre todos aqueles que se opõem ao Senhor, que negam o nome do Senhor. Veja, Salmo 23, encerro, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é o cálice da bênção de Deus. No entanto, há o cálice da ira de Deus a ser derramada sobre o mundo. Eu termino perguntando: vocês vão cantar o hino da vitória, o hino dos campeões? Vocês cantarão? Vocês creem no Cristo vencedor? Se cremos nesse Cristo vencedor, cantaremos sobre o mar de vidro, tendo a vitória de Deus, o inimigo debaixo dos nossos pés. Você e eu tomaremos parte nesse cântico. Lutemos até o fim, meus irmãos, com a vitória certa. E prepare a sua garganta, que cantaremos por toda a eternidade. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Amém?